Muito bom dia, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para análise do mercado cripto. E hoje eu vou fazer uma atualização, uma análise saindo do curto prazo e indo para o prazo maior, para a gente realmente ver qual é a tendência a priori do Bitcoin, né? Então, o Bitcoin agora cotado a 101.750 mil dólares, certo? Tá aqui brigando nessa região aqui que eu já falei no último vídeo que era suporte, né? Até os 98 mil dólares ainda é suporte para o Bitcoin, certo? Só que o que me diz que, pelo menos no médio prazo, ele engatou uma tendência de baixa, tá? Em que pese ele ter segurado aqui no suporte, né? Que ele tem aqui na casa dos 101 até os 99 mil, segurou aqui duas vezes. Eu estou no gráfico de uma hora do Bitcoin, né? Você vê que ele veio aqui, segurou, tentou subir, batendo cabeça nas médias, voltou aqui na região dos 99, dos 100 mil dólares e está segurando aqui pelas tabelas. Só que, como trader, eu uso médias para me balizar como está a tendência. Então, eu não uso achismo, certo? Eu uso suporte, resistência e médias. Então, no gráfico de uma hora, né, a gente vê que a EMA 200 está fazendo uma barreira aqui para o preço na casa dos 105 mil, tá? Então, para eu pensar em uma tendência, num reinício de uma tendência de alta, a primeira coisa é o Bitcoin voltar aqui para cima da EMA 200, na casa aqui dos 105 mil, e ficar por aqui lateralizando. Então, a primeira coisa, enquanto o Bitcoin não passar para cima dos 105 mil, a tendência de curto e de médio prazo ainda é de baixa. Então não tenho isso aí, eu não discuto com isso porque eu não vou discutir com a EMA 200, tá? Ela é uma resistência para o ativo e ponto, tá? Então, vamos observar, a gente tem uma pequena liquidez aqui que o Bitcoin deixou aqui na casa de 104.500, tá? Que coincide com a EMA 200. Então vamos observar quando o preço do Bitcoin chegar por aqui, o que, que ele vai fazer. Se ele vai romper, voltar a acumular em cima da EMA 200 para realmente ir buscar novos patamares, tá? Isso num curto prazo de tempo. Então eu estou falando assim, para eu pensar que o Bitcoin vai voltar a subir, ele tem que superar os 105 mil, ponto. Só que a gente tem um outro problema. E qual é o problema? Quando eu passo para o gráfico de 4 horas, o que, que eu vejo aqui? Vamos lá. Para me balizar o preço, eu uso 4 médias, né? EMA 200, EMA 100, EMA 50 e EMA 20, tá? Nesse momento, no gráfico de 4 horas, você vê que o Bitcoin ele está com as 4 médias paralelas apontadas para baixo. Isso quer dizer que a tendência do ativo é para baixo. Então, do mesmo modo que numa tendência de alta, o ativo, quando ele tem médias paralelas para cima com EMA 200, 100, 50 e 20 suportando o preço acumulando e subindo, numa tendência de baixa, acontece a mesma coisa. A gente vê as médias paralelas, só que elas estão paralelas caindo para baixo. Então você vê aqui EMA 200 nesse ponto, né? EMA 200 aqui na casa de 110 mil dólares. Então, mesmo que o Bitcoin supere os 105 mil dólares, eu preciso ver qual é o comportamento do preço quando ele chegar exatamente aqui na EMA 200 na casa dos 110 mil dólares. Enquanto o Bitcoin, para ele restabelecer uma tendência de alta no médio prazo, não tem como falar em tendência de alta no médio prazo sem ele superar os 110 mil dólares. Então, recapitulando, primeiramente ele precisa superar os 105 mil dólares, depois superar os 110 mil dólares para a gente pensar e que ele vai fazer realmente retomar a tendência de alta. O que é uma coisa boa que eu vejo aqui no gráfico agora é que a gente pode traçar essa linha de tendência, tá? Partindo ali do topo de 126 mil dólares, um toque aqui em 116 mil, tá? Então, um fator positivo que eu vejo é que isso aqui pode ser uma acumulação e ele está bem em cima do suporte na casa aqui, né? Entre 101 e 99 mil.
Então, realmente, se o Bitcoin ele pegar força daqui e superar a casa dos 110 mil dólares e romper essa linha de tendência de baixa para cima, realmente a gente tem novamente a possibilidade de buscar pelo menos o topo nos 126.150 dólares, tá? Então, o movimento que eu espero que ele faça, né? Caso ele for subir, ele rompe essa linha de tendência, certo? Em algum momento, né? Difícil ele romper reto e explodir. Ele vem, faz o reteste nessa linha de tendência, tá? E aí sim vai buscar novamente a casa dos 126 mil dólares, tá? Eu ficaria muito atento quando o Bitcoin chegar aqui nessa região, se ele chegar na casa dos 126 mil dólares, por quê? Vamos lá. Olhando para o comportamento do Bitcoin, né? Eu voltando aqui um pouco, e eu estou voltando aqui em julho desse ano, tá? A gente vê que o Bitcoin ele fez um topinho aqui na casa dos 123 mil dólares, tá? E aí o último topo que ele tinha feito era na casa dos 112, então ele rompeu os 112, buscou aqui os 123 mil dólares. Inclusive eu vou deixar uma linha aqui para a gente analisar esse topinho aqui e vou deixar em azul, certo? Ele pega esse topo, volta, retesta onde foi o último topo nos 112 mil, pega a liquidez dos 123, olha só o que ele faz, ó. E o Bitcoin ele é mestre em fazer isso, tá? Ele volta, pega a liquidez e joga mais para baixo, né? Então o que ele fez aqui, ó? Pegou mais uma vez a liquidez dos 123 e agora ele veio nos 124.650. Simplesmente pegou a liquidez e ele tinha feito um fundinho aqui na casa dos 112, só que agora ele voltou e fez um fundo aqui na casa dos 108, certo? Então olha só o comportamento. Topo, retesta o último topo, pega a liquidez do topo que ele fez, volta para baixo do último fundo que ele fez. Então fez um fundo aqui em 112, agora voltou, fez um fundo em 107 mil dólares, tá? E aí, o que ele faz novamente? Depois desse fundo aqui da casa dos 107 mil dólares. Pega a força, acumula. E olha só, não por coincidência, ele rompe aqui os 124.600, vem até os 126.150. Só que agora que ele pegou essa liquidez pela terceira vez em topo, agora ele alopra e joga para baixo, rompendo inclusive os 107 mil dólares. Então, uma queda brusca, violenta, até os 101 mil dólares. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com o Bitcoin, porque ele é mestre em pegar a liquidez do topo e jogar para baixo. Tá bom? Então, por esse motivo, né, por ele fazer esses três topos, essas três pegadas de liquidez, né, eu ficaria muito atento caso ele rompesse essa acumulação aqui, passasse dos 110, retestasse a linha, viesse aqui. É claro que aqui dá para pegar um belo trade, um belo long até aqui, só que muito cuidado quando ele voltar aqui nessa região aqui dos 126, 127, 128 mil dólares, tá? Porque pegando a liquidez novamente aqui, ele pode voltar e aí sim vir furar esse fundinho aqui da casa dos 98 e, como eu disse no último vídeo, a gente tem um suporte claro, né? Aqui na casa entre 91 mil e 88 mil dólares, tá? Então eu não me espantaria dele fazer esse movimento aqui, né? Depois de pegar essa liquidez aqui nos 126, acima dos 126, e ele vier logo para baixo e vir direto para esse suporte aqui na casa entre 91 e 88 mil dólares. E aí, a partir daqui, a gente não sabe o que vai acontecer. Tá? Então, fica muito atento, né? Eu estou vendo vários vídeos e eu respeito a análise de cada colega meu trader, porque cada um enxerga o gráfico de um jeito, né?
E a minha maneira de enxergar é essa. Caso ele rompesse aqui os 110 mil, eu carregaria um trade bem tranquilo até o topo, tá? Ou até a região de topo, 125, 126 mil dólares, e a partir daí eu esperaria para ver o que ele queria fazer. Eu não esperaria que daqui ele fosse romper direto para 130, 150 mil dólares. Eu ficaria bem esperto, porque o Bitcoin é mestre em pegar a liquidez e jogar para baixo. E uma vez que ele venha a retestar aqui a casa de 90 mil dólares, a gente não sabe qual vai ser o comportamento dele, né? Então, pode iniciar o bear market ou não. Então, fica aí o alerta, tá? Ele voltando aqui, passando, pegando a liquidez de 126 mil dólares. Muito cuidado para ver o que ele vai fazer, porque ele pode vir furando o fundo e só parar aqui no próximo suporte entre 91 e 88 mil dólares. Tá certo? Vamos lá. Vamos passar para o Ether agora. Ether. Vou começar de 1 hora no Ether também, certo? Então a mesma análise que eu fiz para o Bitcoin eu faço para o Ether, porque não muda nada. Eles estão praticamente com as médias alinhadas para baixo. Gráfico de Ether agora numa hora a gente nitidamente vê que tem a EMA200 está fazendo resistência aqui no 3.540, 3.550, tá? Então, enquanto o Ether não passar de 3.550, não tem alta. Simples assim. Tá? Uma análise bem simples usando as médias. Ele inclusive tem essa liquidezinha aqui que ele deixou na casa de 3.584, que não por coincidência tem uma linha de tendência de baixa aqui, passando, né, que vem desde aqui, iniciando aqui em 4.250, com um segundo toque aqui em 3.910, tá? E bem na região aqui da EMA 200 de 1 hora, aqui nessa região aqui de 3.500, tá? Então, primeiro passo para o Ethereum voltar a subir, superar a EMA 200 e superar essa linha de tendência de baixa, tá? Então estou falando aqui Ether acima de pelo menos 3.550 dólares, tá? Para a gente começar a pensar. No 4 horas do Ether, nós vemos que a EMA 200 no 4 horas, ó, percebam que elas também, no 4 horas, assim como no Bitcoin, estão alinhadas, estão paralelas, alinhadas para baixo. Então, você tem aqui, ó, EMA 200 em 3.860 dólares, tá? Fazendo a principal resistência do médio prazo, tá? EMA 100, EMA 50, EMA 20, todas alinhadas para baixo em paralelo. Isso quer dizer o quê? Que o ativo está em tendência de baixa, não tem o que fazer, tá? Não, por enquanto, o Ether ele tem para superar os 3.550. A próxima barreira do Ether vai ser aonde? Em, mais ou menos, vou botar aqui em 3.900. Então, temos uma barreira no Ether aqui, uma baita de uma resistência em 3.900 dólares. Tá? Só vou acreditar em alta do Ether acima do médio prazo quando ele romper os 3.900 dólares. Tá? Então ele precisa vir aqui, o primeiro momento, romper 3.550, chegar aqui em 3.900 para ver o que ele vai fazer. Tá? E não também diferente do Bitcoin, ele dá para ser traçado essa linha de tendência aqui, certo? Ó, traçando agora essa linha de tendência. Tá? E o mesmo aviso que eu dei para o Bitcoin eu faço para o Ether. O Ether ele demorou o ciclo todo de alta, praticamente 3 anos, para pegar a liquidez do último topo dele, que foi na casa aqui dos 4.880. Né? E ele veio, pegou a liquidez, chegou aqui em 4.960 e mandou para baixo. Não conseguiu romper o topo. Né? Ele simplesmente pegou a liquidez e mandou para baixo. Tá? Então, alta do Ether, eu só acredito depois que ele romper os 4.900, né? Então ele vem para aqui, rompe, certo? Faz o pullbackzinho na linha de tendência e aí vai possibilidade de buscar o último topo, que é aqui na casa de 4.960. E da mesma maneira, eu ficaria muito atento quando o Ether chegasse aqui na casa dos 5.000 dólares. Tá? Eu não esperaria por enquanto, uma explosão do Ether em final de ciclo. Né? Eu sei que tem muita gente acreditando que ele pode ir em 6, 7 mil dólares.
Eu não acredito nisso. Eu acredito mais numa busca de liquidez aqui do último topo, tá? Na casa dos $5.000. E aí sim, com a possibilidade de fazer a mesma coisa que o Bitcoin vai fazer, né? Na minha análise, ele pode muito bem pegar a liquidez e vir varando para baixo no último fundo aqui. Como eu falei no último vídeo, o Ether ele tem um belo de um suporte em 3.850, tá? Mas é o primeiro suporte, não quer dizer que numa queda ele vá segurar aí, só quer dizer que ele é um suporte, é uma referência que eu tenho, tá? E depois desses 3.850, Ether tem um suporte bem claro aqui na casa dos $2.000, 2.200, $2.000, tá? Então, vamos ficar muito atento caso esse movimento aconteça, até porque, né, isso tudo são conjecturas, o que ele pode fazer ou não, só que também pode acontecer dele nem chegar e pivotar para cima. Como a gente tem essa linha de tendência de baixa, pode acontecer do ativo, né, tanto com Bitcoin quanto do Ether, ele simplesmente voltar para essa região aqui, tá, que coincide aqui com a EMA 200, tá, e com a linha de tendência, bater cabeça na linha de tendência, o Ether vem aqui até 3.900 e já joga para baixo. E aí já sai furando o fundo, caçando aqui a região dos $2.800, tá? Então tudo são possibilidades, fica bem atento, né? Você que só trabalha no trader como spot ou no trader alavancado no futuros, fica bem atento a esses preços que eu comentei, porque as médias, pelo menos no curto e no médio prazo, estão indicando baixa, não tem nada por enquanto que me faça pensar em alta, tá bom? Eu vou analisar aqui a Sol, porque a Sol também está no mesmo padrão do Bitcoin e do Ethereum, tá? O que que acontece? Vou começar com 1 hora também, vocês vão ver que a análise, né, ela é sempre a mesma, tá? Eu tenho aqui a EMA 200 fazendo resistência no curto prazo, aqui em $168, tá? Para Sol. Quando é que eu vou acreditar numa pequena que ela pode retomar alta? Quando ela superar os $168 por unidade, tá bom? E passando para o gráfico de 4 horas, que é o gráfico mais importante, nós temos aqui a casa de $189, coincide com a EMA 200 no 4 horas, tá? A principal resistência para a retomada de médio prazo da Solana, tá bom? Então, como o Bitcoin e o Ether também tem uma linha de tendência aqui que ela pode superar, não por coincidência, né? Passando aqui na região da EMA 200 no 4 horas, tá? Então, muitas possibilidades, mas o que eu vejo de possibilidade Solana superando os $189, tá? Então ela vem para cá, rompe, faz um pullbackzinho aqui na linha de tendência e com possibilidade de buscar também o último topo que ela fez, que está aqui na casa dos $296. Muito cuidado quando Solana chegar aqui na casa dos $300, tá? Que pode acontecer como o Bitcoin e o Ethereum vir pegar a liquidez e mandar tudo para baixo, furando o fundo, tá? E vir aqui, voltar aqui para a região de 139, tá? Ele tem um suporte claro aqui em 95 e um suporte aqui em 79, tá? Então, muito cuidado se isso acontecer quando ela chegar no topo, tá? Sinceramente, eu não acredito que ela vá fazer uma subida histórica agora, não acredito, depois já no final do ciclo. E muito cuidado com que pode fazer a mesma coisa com o Ethereum, né? Vir aqui, bater a cabeça na linha de tendência, coincidindo com a EMA 200 e jogar o ativo direto para o fundo aqui na casa dos 100, na casa dos 79, tá? Então, toma muito cuidado, fica atento aí, né? A gente está no final de semana, hoje é sábado, 8 de novembro, e geralmente finais de semana não são bons dias para operar, mas eu também não acredito que onde o BTC está, por exemplo, né, seja a princípio um bom momento de compra agora, tá? Eu esperaria, por exemplo, quem está acreditando na alta dele, eu esperaria pelo menos para poder carregar, né? Quando a gente fala em Bitcoin,
ele já fez não sei quantos topos esse ciclo, né? Mas caso ele rompa essa linha de tendência, você pode carregar ele aqui, tá? Entre 15 e 20% é uma bela alta, né? Mas eu sinceramente não acredito que ele vá romper aqui direto os 126 mil dólares agora já no final do ciclo, tá? Então fica muito atento em relação a isso. E como eu falei no Ether e na Sol, eu acabei não falando da possibilidade do Bitcoin também simplesmente voltar aqui para essa região, né? Vir até, por exemplo, até os 112 mil dólares, fingir que vai romper e já jogar para baixo, tá? Então existe essa possibilidade também dele vir aqui varando reto e parar aqui somente no suporte entre 91 e 88 mil dólares. Então muito cuidado com essa possibilidade aqui, tá? Espera, se for comprar, eu acharia melhor ele superar aqui a casa dos 110 mil dólares, lateralizar entre 110 e 112, e aí, de acordo com as médias, né, quando as médias forem atualizando, dá até para tirar uma conclusão melhor. Mas é muito melhor fazer a compra do ativo, por exemplo, nessa região aqui, depois que ele ultrapassa a linha de tendência e entre os 110 e 112 mil dólares, né, que a tendência dele se romper, ele lateraliza, né, faz uma acumulação e sobe, né? Então, a grande possibilidade de pegar aí mais 15 ou 20% no Bitcoin é após o rompimento da linha de tendência, tá? Muito cuidado, porque ele pode fazer esse fake outzinho aqui, vir aqui só bater cabeça, fingir que vai, não lateralizar e já mandar para baixo e voltar atrás aqui no suporte aqui dos 90k, tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Sabadão, aproveite, Deus abençoe, tudo de bom para vocês e tamo junto, até a próxima.